Saudado a todos vocês, irmãos e irmãs, com a paz de Cristo Jesus. Amém? Como eu disse há pouco para o presbítero Marcos, que eu queria apresentar o Marcelo, né? Fiquei e estou feliz com a presença do amigo e colega pastor Marcelo aqui. Imagino que o Everton também, e também a minha esposa Alessandra, que é verdade o que eu vou dizer para você, está entre os melhores professores que ela teve. E eu reputo a mesma palavra. O Marcelo é um homem de Deus, pastor metodista, apaixonado pelas Escrituras, é professor do Novo Testamento e resolve visitar a igreja no dia que o pastor Adilson vai tomar posse e propor uma mensagem em Lucas. Que dificuldade, querido, mas você é muito bem-vindo neste lugar. Se você quiser ficar em pé, dá um alô para a igreja, aí podemos. Esse é o pastor Marcelo, pastor metodista. A sua mãe, fique em pé também, por favor. Teresópolis, olha só que bênção. Eu vi algumas fotos suas lá, imagino, agora a mãe veio também visitar a família aqui. Sejam. Seja bem-vinda. Qual que é o nome dela? Cremilda. Seja bem-vinda, irmã, em nome de Jesus. Obrigado. E também ao Luiz, que está lá no fundo, nos visitando pela primeira vez, chegou no dia da posse de um novo pastor, né? Deus faz umas coisas, viu, Luiz? Estranhas, né? Mas é isso mesmo, num corpo pastoral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, composto por 1.050 pastores, de acordo com a nossa forma de governo, os conselhos locais, e aqui é um conselho local, uma igreja local, tem liberdade de escolher o seu pastor, e na transição pastoral no ano passado, este conselho, em contato comigo, nos oficiou o convite, conversamos, oramos, o convite foi até o presbitério, que é o nosso órgão, um conselho superior, aprovou e por isso, Luiz, hoje a posse deste pastor que vos fala. Então, algumas orientações antes de trazermos a mensagem, compartilhar a mensagem com vocês. Então, vou pedir ali para o Jefferson, por favor, Jefferson, coloque agora o arquivo 2 aí, um PowerPoint. Nós vamos compartilhar alguns slides aqui que vão, imagino, ajudá-los a compreender o que Deus colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês. Então, vou pedir para você encontrar comigo o texto, ligar o seu celular, o seu tablet, ou mesmo abrir a sua Bíblia impressa, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 14, a leitura será do verso 25 até o verso 33. Conforme aí projetado na tela, Lucas, capítulo 14, verso 25 até o verso 33. Amém? Então, vou ler o texto e você acompanhe. A primeira informação, antes da nossa reflexão, e também antes mesmo da própria leitura, se você reparar, no verso 26, há algo que eu quero destacar para você. No verso 26, Jesus dizendo, se alguém vem a mim e não aborrece, seria muita pretensão minha não explicar aqui, até porque temos um professor de grego aqui, professor Marcelo, pastor Marcelo é professor de grego. João Ferreira de Almeida, que é a tradução que você usa aí, eu imagino, traduziu como aborrecimento, mas o grego misei é a ideia de ódio. E com isso eu quero chamar a sua atenção para ouvir essa mensagem. Ódio, pastor, é isso mesmo? Se você tiver uma versão inglesa aí no seu celular, vai aparecer a palavra hates, né? Ou seja, de ódio mesmo, ou de hater, que alguns que gostam de acompanhar redes sociais, os haters, que são aqueles que odeiam algumas personalidades, algumas pessoas simbólicas na mídia, então vão ali e destilam o seu ódio, os seus ódios, através de mensagens, né, de cancelamento, por exemplo, né? Então, oportunamente, eu espero que você compreenda, como eu compreendi, o porquê de não aborrecimento e sim a palavra ódio. Portanto, seria, né, dizendo Jesus, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos, irmãs,
e ainda a sua própria vida não está pronto para ser meu discípulo. Espero que você esteja atento àquilo que nós queremos compartilhar com todos vocês. Então vamos fazer a leitura do texto, começando no verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode também ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater a outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma carta pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, e a proposta nesse texto é família, trabalho e até mesmo uma relação de conflito. Onde está a guerra aqui, no nosso contexto eu prefiro entender conflitos de toda a ordem. Conflitos relacionais, conflitos materiais, conflitos emocionais, conflitos sociais e, por que não dizer também, conflitos espirituais. Então, o tema que nós queremos refletir com você, querido, com você, querida, está projetado aí. Planejando com inteligência e fé. A palavra planejamento vem do latim planus. Veja só, está aí. E planos, no latim, significa planície, por exemplo. Significa terra nivelada, sem acidentes, sem buracos, morros, ladeiras. Por exemplo, vamos ver algumas imagens ilustrativas. Um mundo de plantio agrícola. O resultado de uma terra plana facilita muito, inclusive, o uso de máquinas agrícolas para fazer a colheita. Temos aqui apenas uma imagem ilustrativa do que poderia ser levado à nossa memória a pensar o que é uma terra plana, nesse sentido, né, professor Marcelo? Uma terra plana. Uma segunda imagem que identifica a ideia de uma planície sem buracos, sem morros, sem defeitos, sem crateras. Uma planície pode simbolizar também uma estrada longa, e essa conhecida, uma estrada norte-americana. Uma estrada plana sugere, por exemplo, a capacidade humana de enxergar longe no horizonte. E por que é importante enxergar longe no horizonte? Vislumbrando, por exemplo, nos precaver de possíveis problemas. Pedras, animais na pista, por exemplo. Mas o que é curioso, que a gente pode pensar que plano dá a ideia também de uma geografia bem planejada. De uma geografia arquitetada, e essa imagem muito bem conhecida do nosso país, conhecida mundialmente, o Palácio do Planalto. Mas o contrário de planos, ou de planejamento, também do latim, oblíquos. Oblíquos. Oblíquos significa exatamente o oposto, tortuoso, acidentado, inclinado, precipício. E aí a gente pode também, de forma imaginativa, pensar algumas curiosidades. Imagina uma construção dessa, ainda que com toda a arquitetura, fazendo o possível você habitar num lugar desse, mas ao sair da sua porta, por exemplo, num dia chuvoso, imagine a experiência de você andar naquele gramado. Um precipício, uma terra que a gente pode pensar, uma geografia acidentada, e aí a sua imaginação fique à vontade. Uma outra, imagine alguém querendo construir, aliás, querendo
fazer uma grande plantação de soja, por exemplo, tendo este ou essa propriedade, quase que impossível. Não se usa máquinas agrícolas numa terra como essa, uma terra oblíqua. E por fim, pensando também em estrada, imagine você andar numa estrada assim. Se a Rota 66 é nos Estados Unidos, essa é em Santa Catarina. E essa estrada não é ilustrativa, é real. Por isso, eu chamo a sua atenção para o tema da nossa meditação. Falando em planície, vamos imaginar o tempo dos nossos ancestrais que moravam, vamos pensar, mesmo no Brasil, numa mata vasta. Imagina todo dia você ter que sair, os nossos pais, nossos ancestrais, tendo de sair para buscar água, para buscar comida. Imagina todos os dias você desbravar a mata para encontrar recurso para a sua sobrevivência, para a sua família. Imagino que um dia exausto, você teria ao final do dia, depois de desbravar a mata, correndo riscos, porque já que você não pode olhar numa terra plana, numa planície, o horizonte, vislumbrando possíveis perigos, animais, por exemplo, ou mesmo adversários de tribos, um dia exausto. Por isso, então, a gente pode imaginar a importância do que significa planejar. Uma questão eu coloco para você. Talvez você esteja perguntando, poxa, mas no primeiro domingo do ano, palavra planejar, talvez você esteja se perguntando agora, por que, pastor Adilson, eu devo planejar? Por que eu devo planejar? Até porque essa palavra foi sequestrada pelo mundo corporativo, mundo empresarial, financeiro, e tem causado um verdadeiro estresse, como numa catarse coletiva. Em qualquer lugar que você vir a trabalhar, ouve-se como um mantra: planejamento, metas, objetivos, estratégias, expertise, foco. No mundo corporativo, planejamento é uma lei sine qua non, ou seja, você simplesmente não sobrevive no mundo corporativo se você não tiver experiência cotidiana de uma vida profissional planejada. Entretanto, fora do mundo corporativo, precisamos pensar o planejamento não como um imperativo, não como uma lei, como uma ordem que gera em nós estresse e pressão psicológica o tempo todo. Ao contrário, planejamento deve ser experimentado como algo, como fruto de nossa inteligência, como nós estamos propondo. Aliás, no texto de Lucas, encontramos facilmente esta proposta feita por Jesus ao nos dizer que é necessário planejar antes de realizar qualquer coisa. Alguns exemplos de planejamento, Luiz. Planejamento simples: fazer a barba, fazer as unhas, lavar o carro, homens, ir à padaria, levar as crianças ao parque, Bruno. Qualquer erro nessas áreas que eu acabo de citar para vocês, e ainda que erro sistemático, não te trará um problema, uma consequência grave, uma consequência séria. Você não pôde levar essa semana o seu filho ao parque, você poderá se planejar e levar na semana que vem. Essa semana estou de férias, não pude fazer a barba. Não há problema, você pode planejar e fazer na semana que vem. Mulheres, fazer as unhas, o cabelo, você pode planejar para o mês que vem, inclusive, se bem que isso pode ser algo muito grave para as mulheres, mas enfim, estamos pensando aqui em exemplos de planejamento simples. Mas, irmãos e irmãs, esse texto de Lucas não nos fala, por exemplo, de planejamento simples. Jesus nos propõe aqui 3 modelos de planejamento sério, e por isso, planejamento complexo. No texto de Lucas, Jesus nos indica 3 áreas da vida humana que exigem planejamento complexo: o mundo da família, o mundo do trabalho e o mundo dos conflitos. Se você, se estivermos vivendo um relacionamento familiar ou mesmo conjugal, numa perspectiva ou de uma experiência tóxica, você obrigatoriamente terá de planejar a solução do problema.
planejamento complexo. Se você está vivendo constantes problemas profissionais, você não terá a opção de não planejar outro ambiente ou modelo profissional. E terceiro, se você está vivendo em constantes conflitos emocionais, espirituais ou mesmo sociais, para o bem do seu coração e para o bem da sua saúde mental, você terá de planejar viver de modo diferente. Por isso, irmãos e irmãs, de acordo com a sugestão de Jesus, planejamento tem a ver com inteligência e fé. Não sei se você já se deu conta de observar que inteligência e fé correspondem a uma parceria antiga, inseparável e de muito sucesso. Ambas são experimentadas no campo da individualidade. Ou seja, não dá para você pedir para alguém ser inteligente em seu lugar. Não dá para você pedir para alguém crer em seu lugar. Portanto, irmãos e irmãs, planejamento nessa proposta de Jesus, em Lucas 14, tem a ver com inteligência e tem a ver com fé. Coisas pessoais, escolhas pessoais, eu diria, escolhas individuais. Inteligência também vem do latim intelligere, e significa uma junção do prefixo inter, que é aquilo que está aí mesmo em você, com aquilo que a gente chama de decisão de escolher. Numa frase feita, podemos então dizer: inteligência sugere escolher o caminho e o tipo de vida que eu quero viver. Por isso, queridos, nesta noite, no primeiro domingo do ano e para o mês todo de janeiro, o que Deus colocou no meu coração é falar em todos os domingos sobre planejamento. E vou dizer para você, não será só em Lucas, e outros textos também, mas nessa noite, especialmente nesse texto de Lucas. Portanto, planejamento tem a ver com aquilo que ocupa um grau elevado de importância em nossa vida. E se queremos ter paz, felicidade e sucesso, somos obrigados a nos programar para administrar bem a nossa vida. Sabe por quê? Você é obrigado a planejar a sua vida. Porque a vida é lenta, complexa e perigosa. Eu vou repetir. Você não tem a opção de não planejar a sua vida individual, familiar, individual, profissional, individual e relacional, porque os conflitos certamente vão aparecer. Temos a obrigação de planejar a nossa vida, porque a vida, vou repetir para você, é lenta, complexa e perigosa. Com isso, eu vou chamar vocês novamente a voltar os olhos para o texto e assim compartilhar uma primeira proposta que eu quero fazer lendo com vocês esse texto. Repare de novo no verso 26. Se você fechou o texto ou desligou, Lucas 14, verso 26. Em outras palavras, então, Jesus disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua mulher, os seus irmãos, as suas irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A expressão então de Jesus, igreja, vir a mim, tem a ver com uma escolha pela vida cristã. Por isso, num primeiro momento, a vida cristã bem planejada envolve confiança, mas também dedicação. Há um desafio no verso 26, ao ponto de Jesus colocar ali a expressão, se você quer ser meu discípulo, você precisa então entender que não pode haver concorrência entre essa escolha de seguir a Jesus e as outras necessidades que você entende como importantes da sua vida. Então a expressão vir a mim tem a ver com uma escolha pela vida cristã. A vida cristã é uma escolha pessoal. De acordo com a nossa tradição reformada, a escolha é feita pelo próprio Deus, mas em algum momento o Espírito Santo sopra em você na sua existência individual, na sua existência pessoal, e você então ali se dá conta do dom da fé que foi permeado e colocado em seu coração. Em algum momento você então faz a escolha, eu quero andar com Jesus.
Ocorre que ao lado da escolha predestinadora, existe a pretensão humana de achar que pode ajudar a Deus salvá-lo, ou a Deus melhorar a sua vida. E infelizmente, muitas vezes, essa escolha pessoal, tentando ajudar a Deus, tem muita, a salvar a si mesmo, tem muita facilidade de relacionar-se com a pretensão humana de achar que pode, por si mesmo, melhorar a sua própria vida, ainda que sendo um bom e disciplinado planejador. Portanto, no verso 26, quando a expressão aparece, não aborrecer pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, mas sim odiar, o que quis dizer Jesus sobre a expressão ódio, expressão simbolizada aqui pelo ódio? Ódio é aquilo que você despreza, é aquilo que não tem nenhum valor para você. Portanto, aquilo que você odeia jamais vai concorrer com aquilo que você ama. Um exemplo simples, tente imaginar um palmeirense abandonar o seu amor pelo seu time e passar a torcer ao ou para o Corinthians. Então eu entendo que a expressão miseia aqui é a expressão ódio e não simplesmente aborrecimento, porque você pode ter alguém da sua família que aborrece a você, ou você aborrece aquela pessoa, e no entanto ela pode concorrer com o reino de Deus, pode tornar-se uma concorrência no reino de Deus. Já a expressão ódio simboliza muito mais do que isso. Odiar alguma coisa significa não dar nenhum valor àquilo que nós odiamos. E a expressão então é uma expressão emprestada, é uma expressão figurada para dizer o seguinte: olha, para o reino de Deus, a vida cristã no reino de Deus não é simplesmente uma escolha fácil. Escolher andar com Jesus envolve planejamento, envolve dedicação, envolve confiança, porque, irmãos e irmãs, igreja, em algum momento, as coisas que são importantes para a nossa vida, certamente vão concorrer com a nossa escolha por Jesus e a nossa escolha para com o reino de Deus. Por exemplo, hoje pela manhã, nós vimos várias vezes naquele grupo de oração, pessoas falando sobre o valor que a família representa na vida de cada um. O valor grande, enorme, a ponto de no primeiro domingo do ano, esses irmãos e irmãs, até crianças e adolescentes, colocando ali, ao lado da igreja, ao lado do reino de Deus, a família como um dos alvos principais das suas orações e das suas expectativas para 2022. Mas, no entanto, irmãos e irmãs, diante de um filho doente, diante do desemprego, diante de uma situação de dependência química na família, muitas vezes nós corremos o risco de trocar por nossas preocupações e dedicação exclusiva, trocar a nossa prioridade por Jesus, por nossa família, por nosso trabalho e por conta dos conflitos que nós estamos enfrentando na vida. Talvez aí agora você possa entender como eu entendi esse texto. A expressão não é simplesmente aborrecer, mas é uma expressão odiar, mais pesada, mais dura, para dizer o seguinte: o reino de Deus, o seu amor por Jesus, não pode ter nenhum tipo de concorrência. Por isso, irmãos e irmãs, a vida cristã é lenta, é complexa e é perigosa. E aí eu quero chamar a sua atenção para voltar ao primeiro verso que nós lemos, o verso 25. Olha só que coisa curiosa, talvez faça o mesmo sentido que fez para mim, faça também agora para você. Olha no verso 25, na primeira frase, então disse Jesus, olha o contexto: grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se para essa multidão ou para essas multidões, vai colocar essas condições. Irmãos e irmãs, colocando aspas aqui, hoje pela manhã também na escola dominical, dentre os motivos de oração, o presbítero Ferli disse do seu desejo de ver esses bancos todos cheios por almas, por pessoas louvando e glorificando a Deus.
é o desejo também de qualquer pastor, de todos nós. Mas não nos parece um tanto curioso perceber no texto, professor Marcelo, que Jesus já estava acompanhado de uma grande multidão. E de forma então pragmática, ou seja, de um pastor, de um líder que busca resultados simbólicos, multidões, e hoje isso é muito comum, Jesus vai exatamente, irmãos e irmãs, na direção contrária, porque ele vai dizer o seguinte: olha, a vida cristã é complexa, é lenta e é perigosa, e se vocês não estiverem dispostos a colocar como prioridade o reino de Deus, vocês não podem ser meus discípulos, vocês não estão preparados para ser meus discípulos. Por isso, irmãos e irmãs, a vida cristã envolve planejamento. Planejamento não suporta aquele jeitinho brasileiro: amanhã eu faço, depois eu faço e depois eu continuo. Por isso, nesta noite, o que podemos extrair desse pequeno trecho da palavra do Senhor é que a vida cristã precisa ser pensada, planejada e experimentada com confiança primordial em Jesus, mas também, igreja, dedicação. Um segundo momento que eu quero propor para a nossa reflexão, espero que não seja demorada. A vida cristã bem planejada envolve responsabilidade e bom senso. Verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Portanto, qual de vós, pretendendo, vou trocar a expressão torre por casa, pretendendo construir uma casa, não se assenta primeiro para calcular os custos? O verbo pretender está no tempo futuro, portanto, lembra o quê? Vontade, lembra sonho, lembra uma decisão que ainda você tem que tomar. A construção da casa pode significar a construção de uma família, ou mesmo o sustento dela, aquela que você já tem. Mas também pode simbolizar, por exemplo, o mundo do trabalho, planejamento no mundo do trabalho. Verso 28 fala de calcular custos, independente de como você está vivendo, se solteiro, se casado, se está inserido numa classe social, classe A, B ou C, ou seja, não importa a situação em que você esteja vivendo exatamente agora. O texto nos lembra e nos desafia que calcular é uma obrigação individual. Vou repetir para você. A proposta de Jesus nesse texto é que no mundo da família, no mundo do trabalho e no mundo de conflito, calcular é uma escolha, é uma obrigação e é uma responsabilidade individual. E para o crente, a calculadora deve ser uma companhia constante, inseparável e deve ser usada com absoluta responsabilidade. Isso em razão, por exemplo, do que disse o apóstolo Paulo em Romanos 13, versos 7 e 8. A ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Vários casais têm tido graves problemas de relacionamento por conta de desajustes financeiros. Portanto, aqui no verso 28, igreja, construir uma torre ou construir uma casa é sim formar uma família. É sim se unir a alguém. Você que já fez isso, é sim sustentar a família. É sim ter uma vida estável no mundo do trabalho. É sim sustentar também as nossas condições de sobrevivência no mundo de conflitos. Entretanto, quando o marido ou a mulher guarda a calculadora no fundo do baú, certamente está agindo com irresponsabilidade e, como consequência, inicia um processo que para mim é como um tempo profético para se cumprir aquilo que Jesus está antecipando no texto bíblico, no verso 28. Aspas, todos que virem o seu desajuste financeiro por falta de bom senso na administração dos custos das suas escolhas consumistas, emocionais e vaidosas, vão zombar de você. Parece que esse texto é de agora, mas não.
Quem é aquele que, intentando, planejando construir uma família, uma casa, no mundo profissional, no mundo de conflitos, não se assenta primeiro para calcular? Entretanto, esta calculadora pode exercer também uma função simbólica, devendo nos ajudar a calcular não apenas custos materiais, mas também os custos relacionais na perspectiva familiar. Uma ilustração. Certa mulher criava um filho, seu filho, sozinha, e tinha um grande sonho, construir aquela casa do sonho. E para realizar esse sonho, decidiu trabalhar em 3 turnos, triplicando os seus ganhos. Mas para que ela pudesse trabalhar naqueles 3 turnos, ela deveria se ausentar sistematicamente do seu único filho. E assim ela fez. Depois de 10 anos, realizou o tão desejo, construiu a casa dos seus sonhos. Entretanto, naquele período de 10 anos, o filho, que antes era criança, havia se tornado adolescente e, com crise afetiva, as professoras aqui sabem disso, havia submergido no mundo das drogas. A frustração daquela mãe foi de tal forma que ela concluiu: se eu pudesse, eu daria a casa dos meus sonhos para ter de volta o meu filho inocente e livre do flagelo das drogas. Por isso, irmãos e irmãs, planejar tem a ver com uma escolha que envolve responsabilidade e também envolve até mesmo bom senso. Planejar a casa, construir uma casa, é planejar a família, é planejar o mundo profissional, o mundo do trabalho, e é planejar também a nossa vida, porque sabemos que a vida é lenta, é complexa e é perigosa, e ela está sujeita aos muitos e diversos conflitos. Contudo, bom senso sugere que devemos desenvolver a nossa capacidade de ler e avaliar as prioridades da nossa casa, da nossa família e também do nosso mundo profissional. A lição que aprendemos com Jesus nesse texto é a de que devemos colocá-lo como primazia de nossas escolhas, nossos sonhos, nossos ideais e principalmente nossas decisões. Quando Jesus exerce a primazia de nossos desejos, nossos sonhos e ainda as nossas necessidades, cremos e passamos a viver debaixo da sua providência e provisão. Vamos terminar. A vida cristã bem planejada envolve maturidade e esperança. Verso 31, acompanhe comigo. Qual é o rei que, indo combater a outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? A vida cristã bem planejada, com o passar do tempo, igreja, tende a construir maturidade. Considerando que a vida cristã é lenta, complexa e perigosa, então maturidade passa a ser o resultado de nossas escolhas com confiança, dedicação, responsabilidade e bom senso. Maturidade é o nome dado ao conjunto de erros e acertos que nós vamos acumulando ao longo de nossa vida, colecionando, por exemplo, uma sequência sólida de mais acertos do que erros. Portanto, uma vida bem planejada é uma vida que passa por maturidade, que é, na calculadora, acumular mais acertos do que erros numa vida planejada, mas também, igreja, uma vida de esperança, porque senão, por exemplo, na vez passada que estive aqui, Steve Jobs não teria sido surpreendido aos 56 anos com aquele câncer infernal. Por melhor que seja o seu planejamento na vida familiar, na vida profissional, por melhor que seja a sua capacidade de administrar conflitos, e não guerra que o texto diz, no nosso contexto, um contexto de conflitos emocionais, sociais, espirituais, familiares, por melhor que você seja como planejador, como planejadora,
A esperança é a pedra de toque que esse texto nos sugere. Porque quando a nossa capacidade de raciocínio, de planejamento, a nossa expertise, a nossa habilidade, a nossa maturidade de ter ao longo da nossa vida acumulado mais acertos do que erros, quando tudo isso faltar, é exatamente a esperança da escolha que você fez de colocar em primeiro lugar do seu coração, portanto, as suas emoções e também da sua mente, portanto, a sua razão, Jesus. É nessas horas em que o nosso planejamento falhar, é que Jesus vai mostrar com clareza na sua vida familiar, profissional e na vida de conflitos o quão vale a pena colocá-lo primeiro como primazia, sendo redundante na nossa vida, no nosso planejamento. Vou terminar. Talvez você esteja perguntando, pastor, é minha impressão ou o senhor disse mesmo que eu devo odiar a minha família? Jesus responde essa questão. Eu vou terminar pedindo para você acompanhar no próprio texto de Lucas a resposta que Jesus disse numa suposta pergunta semelhante a esta que talvez você esteja se fazendo exatamente agora. Abra lá no capítulo 12. Lucas, no capítulo 12. O verso é o 31. E vocês todos, eu imagino, conhecem. Pastor, então eu devo odiar a minha família? Eu devo amar menos a minha família para fazer a escolha de uma vida cristã bem planejada para andar com Jesus? Jesus responde assim no verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino. Então, primazia, ou expressão figurada do ódio ali, quem não odiar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo para nós nessa noite, o reino de Deus, a vida cristã, não suporta concorrência. Por isso Jesus não faz questão, Lilian, de ser seguido por uma multidão. No Evangelho de João, no capítulo 6, isso fica também muito claro quando ele começa a dizer o fundamento do reino de Deus. A multidão que acompanhava Jesus, acompanhava não sem planejamento, no momento fortuito, porque comia, recebia milagres, via sinais e maravilhas. Quando Jesus começa a falar da vida cristã, que é lenta, é complexa e é perigosa, as pessoas, aquela multidão começa a se esvair, começa a se esvaziar, vai saindo decepcionados, muitos começam a ir embora, a ponto de se dizer uma frase, duro é esse discurso, quem pode suportar? Por isso, irmãos e irmãs, presbítero Félix, talvez a razão desses bancos estarem vazios, uma parte deles, porque a vida cristã é lenta, a vida cristã é complexa, e a vida cristã é perigosa, e quem não está disposto a colocar o reino de Deus como primazia do seu coração, portanto as suas paixões, as suas emoções, quem não estiver disposto a colocar a Jesus como prioridade na sua vida, infelizmente, na resposta que temos, ainda não está preparado para ser um discípulo de Jesus. Então eu vou terminar. Foi Albert Einstein quem disse a frase, aspas, não se pode desejar resultados diferentes quando se insiste na repetição das mesmas atitudes. Fecha aspas. Se até aqui você seguiu sua vida conforme a sugestão da música de um cantor conhecido no Brasil, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se até aqui você está concluindo que a sua vida pode estar um caos, desajustada, aspas, vendendo o almoço para comprar o jantar, então Jesus está dizendo para você, nessa noite, ouvir Einstein. Mude de atitude. Mude de atitudes para que você possa colher resultados diferentes.
Se você não gosta, não está gostando dos frutos que está colhendo em sua vida familiar, profissional e relacional, então hoje mesmo você deve mudar as sementes que está espalhando. O conselho de Jesus para a sua vida nesse início de ano é: tenha ousadia e fé para colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida em 2022. Se até aqui você não teve o hábito de planejar a sua família, o seu trabalho, as suas relações sociais, então a dica é: comece hoje mesmo um planejamento com inteligência e fé. Afinal, a vida é lenta, complexa e perigosa. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.